para as vendas consultivas, voltando ao tema do episódio, falando de novo desse tipo de venda, que ela é muito mais elaborada e muito mais personalizada, o que tem de recurso no HubSpot para ajudar? Ou um CRM inteligente, o que a gente pode procurar para melhorar a interlocução entre o comercial e o cliente? Perfeito. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui, né, Cristão? Primeira coisa, né, câmera 19, aqui nós temos o seguinte, aquele negócio, né, que eu estava mostrando. Primeira coisa, a gente precisa de visibilidade e dados, né? Então, quando eu entro em um negócio, todo mundo conhece, né, o pipeline que a gente estava mostrando, ó, e quando eu tenho aqui, ó, quando eu clico, a gente chama de tela, a tela do CRM, ela tem esse formato do Hub, tá? Então aqui é dentro de um negócio. Ele tem essa estrutura de 3 colunas, né? Onde eu tenho as associações do lado direito, onde eu tenho as propriedades do lado esquerdo, e eu tenho as atividades de visão geral. Esse é o padrão, tá? Do Hub. E eu tenho diversos cartões e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente faz, Cris, é personalizar esta página, tá? Eu tenho como criar, ó, muitas visualizações, que é justamente isso, ó. Eu troco todas as propriedades, eu crio abas, eu troco tudo que aparece para cada equipe. Então, assim, o que cada um precisa ver? Porque é normal, né? Às vezes tem uma tela que tem 50 campos, o cara só usa 3 e fica aquele monte de sujeira lá, né? Então a gente tem que deixar as telas enxutas para o que cada equipe precisa ver. Então, tiro coisa para uma, coloca dado para outra. Eu tenho diversos cartões aqui, não vou entrar nesse mérito, mas o Hub tem bastante robusto que eu posso criar, né? Ele configura quem que pode ver, quem que pode editar e tudo mais. Então a gente começa criando, eu chamo isso de cockpit operacional. Então você vai estar no seu avião, ele tem que ter só o que você precisa. Então o primeiro passo para personalizar, tá, é criar esses registros por cada objeto, tá? Então, segundo, além disso, eu preciso muito de dados, além dessa, né, customização aqui, e eu tenho coisas e recursos interessantes aqui. Por exemplo, quem usa o Breeze, né? Então, por exemplo, eu tenho a intenção do comprador, né? Isso daqui, quando você tem as visitas, que é aquele recurso, por exemplo, que vê as visitas no site anônimas, né? Então, isso aqui é bacana. Você instala isso no seu site, você consegue entender as visitas, ou seja, para venda consultiva, eu tenho que entender que mercado, né, que está acessando, quem são as empresas que estão acessando aqui. Então, eu consigo setar aqui o meu mercado, editar o meu mercado-alvo, tá vendo? Entender os critérios de intenção no meu site. Então, eu já vejo como que eu estou me posicionando dentro do meu mercado, porque isso aí é rastreado no nosso site. Escala um pouquinho. E aí a gente tem o ICP. E aí hoje muita gente te perguntando, pergunta não, chega, né, sem esse tipo de análise. Vou pedir para o Bruno explicar um pouquinho como o HubSpot abarca isso e falar essa configuração prévia, né? Isso, ele seta tanto o ICP quanto o TAM, né, que a gente chama, que é o mercado-alvo endereçável, né? Então ele fala, bom, ele tem na database, por exemplo, eu fiz um mercado aqui mais genérico, ele me deu 1.865.000 empresas, né? Conforme a gente adiciona no som do CRM, ele vai dando o que a gente fala de penetração. Ele fala, olha, você está falando com 5% desse mercado, 10% do mercado. Então, eu tenho como setar o TAM, que é o meu mercado, e aqui todos os mercados-alvos que eu quiser fazer, que são no meu ICP, e com critério de intenção, que é onde no meu site quer dizer que é uma intenção de contato. Então, aqui, por exemplo, eu pus esse exemplo, né? A página de contato do meu site quer dizer que eles estão mais próximos, né, de converter. Então, a partir daí, ele já me dá esse gráfico que eu falei, uma visão geral, tá vendo, do mercado, e ele me dá um funil, ó, de quanto eu capturo dessas empresas, ó. Então, aqui ele me dá vários gráficos, ó, de ICP, quantos que estão capturados. Então, se já é Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal. É diferente do buyer persona, que o pessoal do marketing conhece, que é o indivíduo. O Ideal ICP é mais voltado à empresa ideal, perfil de empresa que o teu negócio atende. Então, se eu falar para você, eu quero me relacionar com pessoas do agronegócio, com que trabalham muito mais na parte de agricultura, Isso. e com um faturamento de X a X, De é isso. X que está em determinado estado, que usa tal tecnologia, isso é um exemplo de ICP.